Olá, no programa de hoje vamos falar sobre cinema pernambucano e a formação profissional. Abriremos 3 linhas de análise e reflexão. Começaremos com o surgimento da produção de cinema em Pernambuco. Depois, iremos falar sobre o momento atual e fecharemos com a formação profissional nas áreas de roteiro, direção, produção, fotografia e artes. Estamos recebendo Sandra Ribeiro, que é cineasta e diretora da Aurora Filmes, e Pedro Severien, doutor em comunicação, roteirista, produtor, diretor de audiovisual e professor universitário. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, Sandra, bem-vindo Pedro, bem-vindas Sandra e bem-vindos todos que estão nos acompanhando nesse momento. A gente está falando de algo que já tem 130 anos de surgimento no mundo, que é o cinema, né, quando veio com os irmãos Lumière, depois, pouco tempo depois, entrou pelo Brasil, mas há indícios também de que ainda naquele século, um pouquinho depois da descoberta lá dos Lumières, o cinema também já começou a ser experimentado aqui em Pernambuco. Não é isso, Pedro? Ou seja, a gente está falando de pioneiros. Então, houve pioneiros no mundo, houve pioneiros em São Paulo, Rio de Janeiro e pioneiros aqui em Pernambuco. Para a gente chegar ao momento atual, a gente tem que falar desses pioneiros. O que é que você traz para a gente sobre isso, Pedro? Sem precisar se alongar muito, porque depois a gente vai falando de cada um dos ciclos que são relevantes, que são importantes nessa história do nosso cinema. Valdir, um prazer estar aqui no Opinião Pernambuco e poder conversar sobre cinema com todo o público, né? Esse momento, né, dos primórdios do cinema aqui em Pernambuco, ele é conhecido como ciclo do Recife, né? Ele vai ali mais ou menos de 1920, 20 e poucos, até o início dos anos 30, e houve uma efervescência de pessoas que estavam, né, tendo contato com o mundo cinematográfico e queriam narrar, né, a partir daqui, né, a partir também das experiências e da cultura daqui, óbvio que mesclando um pouco e com muita influência, né, dos filmes europeus e dos filmes americanos também. Isso eu acho que plantou a semente para tudo que a gente conhece, né, e que veio depois, os outros ciclos, né, o ciclo do Super 8, o cinema da retomada, né. Uma coisa interessante é que houve essa efervescência com muita inovação, só que por que o ciclo acabou no início dos anos 30? Porque veio o cinema sonoro, né? E esses produtores eles não tiveram capacidade econômica de renovar e de se capacitar, né, tecnologicamente e acabaram ficando para trás. Mas a partir daí se formou uma cultura cinematográfica com a crítica, com o cineclubismo, porque tudo isso é fazer cinema também. Fazer cinema não é só fazer filmes, é também pensar sobre o audiovisual, é também pesquisar, é também fazer formação, né? Todo esse ecossistema que mantém, eu acho que vive essa cultura até hoje. Esse encantamento pela imagem em movimento é uma coisa que despertou todas as pessoas que estavam exatamente fazendo esse trânsito entre a Europa e entre o Brasil. Quando eu fiz essa provocação inicial, Pedro, porque quando a gente vai buscar alguns estudos, a gente ouve falar inclusive num senhor Francisco Pereira de Lira, que teria feito uma exibição ali perto de 1898 em Caruaru, numa estação ferroviária em Caruaru. Ou seja, aquilo já tinha causado um grande deslumbramento num personagem como esse. É óbvio que a gente não tinha ainda aí uma produção em si, né? A produção, o pessoal não tinha a câmera ainda para filmar, né? E aí quando você traz o ciclo do Recife, é importante que a gente tenha essa compreensão de quanto isso foi relevante. A gente vai aprofundar ainda um pouco mais sobre o que aconteceu durante esse período ali de 20 e 30, né, em torno desse cinema pernambucano, mas eu queria dar aqui as boas-vindas à Sandra e dizer que você pode falar também sobre a importância desse cinema surgindo aqui no nosso estado. É muito bom estar aqui no programa Opinião Pernambuco e falar sobre cinema pernambucano, né, e o cinema de uma forma geral. A importância do ciclo do Recife, como falou Pedro, ela é fundamental, né, para o cinema pernambucano, né, porque Pernambuco foi muito assim, em volta de ciclos, né? Teve o ciclo do Recife, o ciclo do Super 8, depois a retomada do cinema pernambucano. E assim, quando a ONG Aurora Filmes resolveu
oferecer cursos de formação para jovens de escola pública, nós colocamos o nome de Aurora Filmes, em homenagem aos precursores do cinema pernambucano, que tinha a Aurora Film, em inglês, que era a empresa produtora do Ciclo do Recife, que era Edson Chagas, Almeri Esteves, Ari Severo e J. Soares. Então, o nome da Aurora Filmes é uma homenagem a esses precursores. Pedro, uma coisa é você fazer documentário, e aí você já tem o cenário, você já tem personagens reais, tudo é real, e você chega com a câmera, óbvio que você vai montar todo um roteiro, mas você chega com os equipamentos para que aquilo aconteça. Outra coisa é você fazer ficção. E acho que é interessante a gente destacar aqui que no Ciclo do Recife se trabalhou já com ficção, né, onde a gente tem a Etérea da Praia, que é do Ari Severo, e a filha do advogado de J. Soares. O que é que isso representou? Né? Ou seja, lá atrás já se fazer ficção, pensar em figurino, pensar em direção de arte, toda a cenografia, captação de áudio veio depois. Não, acho que aqui a gente ainda não tinha o som não, né? Não. Esses primeiros filmes. Não, mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente. Eu assisti numa sessão no Janela Internacional de Cinema, uma cópia de Reveses, né, que é um filme também da época, inclusive com a trilha sonora feita ao vivo pelo Ave Sangria. Foi um momento mágico. Passou A Filha do Advogado e Reveses. Né? E Reveses é um filme muito moderno, porque ele trata, inclusive, dos conflitos no campo, né? Os conflitos com os latifundiários, uma certa organização dos trabalhadores, e muito inventivo. Tinha até camadas de um cinema fantástico, sobrenatural nesse filme. E foi assim, maravilhoso ver como essa busca por uma voz autoral estava viva. E essa voz autoral ela pode se expressar no documentário também, mas naquela época os documentários eram chamados de naturais, né? Ou seja, filmes que com essa ideia meio de observação da realidade natural. Mas a ficção, ela permite a expressão desse imaginário, né? Então foi muito emocionante ver esse filme, porque eu acho que ele está nesse caminho, que é o caminho da ousadia, sabe? Eu acho que o que faz a gente ter força enquanto lugar de cinema é essa ousadia, é o risco, a gente está permanentemente inventando também uma maneira de fazer. Eles foram muito inovadores até. Eu me lembro que na época a película ela tinha pouca sensibilidade, ou seja, ela precisava de muita luz, né? Em Hollywood, na época eles jogavam, né, esses refletores fortíssimos, né? Tinha que ficar refazendo a maquiagem o tempo todo. Aqui não. Aqui eles destelhavam as casas para que o sol entrasse, né? E você criava com isso uma estética também. Se a gente for pensar, o cinema novo, né, com o Manifesto da Estética da Fome de Glauber Rocha, né, de usar essa luz dura do sertão, né, do Nordeste, já estava também sendo experimentada aí, né? Então eu acho que é muito bom a gente olhar para a história também para reconhecer essa caminhada, né? Sandra, durante muito tempo a gente teve muita dificuldade em trabalhar algumas etapas dessa produção audiovisual. Como, por exemplo, a finalização, né? Quase sempre, quando se trabalhava com a película, tinha que ir para o eixo Rio-São Paulo para poder você finalizar o filme. Até a questão do som foi muito complexa também durante muito tempo. Hoje não, hoje a gente já dispõe de equipamento, de tecnologia que favorece tudo isso, né? Mas o que a gente pode refletir sobre o surgimento do som no cinema? Sobretudo a partir, né, das primeiras produções, como foi o caso do Coelho Sai, né? O Coelho Sai, que é lá do Firmo Neto, né? Do Firmo Neto e do Newton Paiva. E aí que teve inclusive a participação de Geninha da Rosa Borges, né? Esse primeiro filme lá dentro dessa pegada de poder trazer o som, né? Aí você, como formadora de profissionais também da área técnica, né, que devem pensar o som, como é que você vê isso, né? Até que ponto esse som ele vem causar uma mudança estética, uma mudança no fazer cinema aqui em Pernambuco? Então, quero lembrar do Coelho Sai, porque Geninha, eu tive muita proximidade com Geninha, porque eu
também fui atriz do TAP, do Teatro de Amadores de Pernambuco. E, de repente, aquela pessoa que era assim uma deusa do teatro para mim se tornou minha colega de teatro, né? E depois nós fizemos alguns filmes juntas, acho que 3 ou 4 filmes fizemos juntas. Todas as vezes que falava no Coelho Sai, ela chorava, porque ela dizia, não é possível, eu era jovem, menininha ainda, e o filme se perdeu, o filme pegou fogo e não sei o quê. Ela sempre falava sobre isso, né? E assim, eu tinha uma maior preocupação. Inclusive, trabalhei em outros filmes que também não foram finalizados por falta de dinheiro, porque o filme foi extraviado e algumas coisas assim. Mas o som é uma coisa muito importante, é fundamental, né? E na Aurora Filmes, nós temos uma cadeira que é uma cadeira sobre técnico de som direto. E também, no final, na pós-produção, também temos, além da edição, pós-produção de som. E eu fiz um curso assim, muito interessante com Sasso, que é um grande produtor de finalização sonora. E assim, foi muito interessante mesmo esse curso. Deu assim muita bagagem, né? Apesar que eu não sou professora de som, mas é muito importante para o cineasta ele saber todas as áreas, né, do filme, né? Uhum. Uma coisa, Pedro, que ficou muito marcante, no momento que a gente considera como sendo a retomada do cinema pernambucano, né, e falar de Baile Perfumado, falar de Paulo Caldas, de Lírio, de Adelina, de tanta gente que esteve envolvida nesse movimento, até porque nada acontece assim do dia para a noite, tudo é uma construção, né, e por isso que a gente está fazendo pegando esse fio, buscando essa teia lá de trás. Mas o tanto quanto a música, por exemplo, do Chico Science, ela foi relevante no filme O Baile Perfumado. Né? E aí, como a gente estava trazendo agora um pouco essa reflexão sobre a importância do som, eu queria que você falasse sobre essa coisa dessa retomada, desse momento que diz, pô, a gente não consegue mais fazer um cinema, a gente vai até quando ficar preso ao Super 8, né? A gente estava numa fase em que o VHS estava querendo tomar lugar da película, né? Depois se percebeu que era uma qualidade muito pífia, né? E de repente vem um longa, como foi O Baile Perfumado. Fala sobre isso. Cara, é muito bom falar sobre isso, porque quando a gente olha a história, tudo é uma soma, né? Você falou dos anos 70, 80 com o ciclo do Super 8, que já é uma apropriação. Você pega uma câmera que foi pensada para uso caseiro, né? E aí os realizadores se apropriam disso e começam a fazer filmes mesmo nessa precariedade. E tem filmes belíssimos, contestando a ditadura militar, registrando a nossa cultura, expressões da cultura popular. E aí o ciclo do Super 8, ele vai chegando ali nessa geração que teve algumas experiências no Super 8, né, com Paulo Caldas, por exemplo, fez Morte no Capibaribe, e é o diretor do Baile Perfumado. O argumento... Inclusive eu fiz o locutor no filme Morte no Capibaribe, né? Eu ficava fazendo a locução e a cidade acontecendo e aquilo tudo. Pois é, então aí você vê também uma certa generosidade, uma ideia de ação coletiva, porque o argumento do Baile Perfumado é de Fernando Spencer, né? Que foi um crítico fundamental, ali já desde os anos 60 e 70, e também um dos maiores realizadores, né? No Super 8, ele é tido como cineasta das 3 bitolas, né? Porque fez Super 8, 16, 35. Ele cedeu esse argumento para esses jovens realizadores na época, e aquilo virou um movimento, porque aí se uniu com o Mangue Beat, com uma espécie de espírito do tempo, que dizia assim, a gente pode fazer cinema aqui, a gente pode fazer música aqui, a gente pode fazer arte aqui, falando para o mundo, mas com o nosso sotaque, com o nosso olhar. O sertão que a gente vai filmar não é o sertão do olhar colonizado, é o sertão pop, é o sertão contemporâneo, né? E aí a música de Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Mestre Ambrósio... Uma predominância de elenco local. Elenco local, muitos artistas locais, muitos técnicos locais. Aquilo foi uma experiência de formação também, né? Cada filme era uma escola nessa época.
porque formava toda uma equipe. Veja, Hilton Lacerda, que escreveu o roteiro, trabalhou na produção, Marcelo Gomes trabalhou na produção, Cláudio Cis trabalhou na produção, Adelina Pontual e por aí vai. Né? Roger de Renault era personagem, era produtor também. Ou seja, eu acho que houve essa intenção consciente de pegar esse caldo de ideias e fazer algo que impulsionasse todo mundo. E eu acho que isso serve como noção, né, de experiência para agora também. A gente está permanentemente, eu acho que reinventando-se a partir desse lugar coletivo. Exatamente, a força do coletivo. Eu também trabalhei no Baile Perfumado. Trabalhei como elenco de apoio. Minha filha também foi elenco de apoio quando era criança. E eu ajudei Rutílio na assistência de produção de elenco. Então, o elenco do TAP, por exemplo, fui eu que levei para o Baile Perfumado. Que maravilha. A gente, de certa forma, eu quis trazer a coisa do som e estava deixando para trás. E ainda bem que você reforçou, Pedro, a questão da importância do ciclo do Super 8. Né? E acho que tem outros nomes aí que a gente poderia destacar que foram fundamentais dentro desse momento do Super 8, né, Sandra? Sim, sim. Ele já falou, ele destacou o Fernando Spencer. Isso, teve Cristina Tavares, que foi deputada, mas antes de deputada ela foi cineasta. Do ciclo do Super 8, né, que isso é importante lembrar, né? Teve Osman Godoy, que teve Amin Steppel, Geneton Moraes Neto, Paulo Cunha, Agora, Jomar Muniz de Brito. Sim, Jomar, Muniz de Brito. Teve os filmes restaurados recentemente, realmente um cara que influenciou toda a cultura brasileira, né? Luiz Lourenço, Pedro Arão. Exato, fizeram filmes maravilhosos, Lula e Pedro Arão. Pois é, mas olha, o tempo está passando e a gente já fez essa contextualização toda, né? A gente falou desses pioneiros, desses baluartes, assim, defensores e que se jogaram para trazer as imagens e o som para a gente. E nós estamos no momento atual, que é um momento muito farto do cinema pernambucano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente entender como que vai ser daqui para frente. E daqui para frente passa necessariamente pela formação. Então, eu podia começar com você, Sandra. Sim. Esse momento é o momento de glória? Sim, é um momento de glória, porque você tem, assim, um governo federal, né, que, com vários editais para o audiovisual. Isso é muito importante, né? Você tem o edital do governo de Pernambuco, você tem o edital da prefeitura, ou seja, você tem a Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. Então, vários filmes estão surgindo a partir desses editais, né? Não só filmes, mas cursos, mais oficinas, ou seja, toda a área cultural ela está num momento propício, né? E agora vários filmes estão ganhando os prêmios, né? Estão ganhando notoriedade. Isso é fundamental para o cinema pernambucano, né? E a Aurora Filmes, ela em 2026 ela vai completar 20 anos. Nós começamos em 2006 o primeiro curso completo de cinema para formação na área do audiovisual. Agora é um curso profissionalizante, né? Que a gente começa com história do cinema, depois a gente tem roteiro, os alunos fazem um roteiro coletivo, inclusive Pedro foi professor de roteiro lá, né? A gente tem aula de produção audiovisual, direção, operação de câmera, técnico de som direto, iluminação, maquinaria, edição de imagem, e os alunos fazem um curta-metragem, resultado do curso, recebem um certificado e nós, da ONG Aurora Filmes, encaminhamos para o mercado de trabalho. Pedro, o que instrumentaliza o realizador, obviamente, é o dinheiro, é o financiamento, é a busca, né? Seja mecenato, seja edital de fomento, é a formação, mas é também o talento. E esse talento tem a ver, às vezes, com a própria pessoa, mas tem a ver com o lugar de fala, tem a ver com o que a pessoa
buscou lá atrás tinha a ver com as interações, e aí quando você falava de movimento, de repente o baile perfumado ele representa um movimento, é como se as pessoas continuassem produzindo a partir das vivências, das experiências que adquiriram, e o coletivo existe, mas existe também o talento individual. Sem né? dúvida. É isso que faz com que esse nosso cinema ele se destaque em nível nacional e hoje em nível internacional? Sem dúvida, é muito boa essa tua pergunta, porque a gente precisa pensar sempre em que contexto esses talentos podem se expressar. Né? Houve momentos na história do Brasil, tem até uma frase muito boa do Karim Aynush, que ele diz: o cinema brasileiro cicatriza rápido. Ou seja, se ele cicatriza rápido é porque ele foi ferido. Né? E o tempo todo ele é ferido. Né? Porque se entra um governo conservador, fundamentalista, né, de extrema-direita, ele quer acabar com a cultura e a arte, porque a cultura e a arte lutam contra as formas de controle, né? Luta pela libertação mesmo do povo brasileiro, da brasilidade, das brasilidades. Então, veja, o contexto onde há políticas públicas que fomentam, inclusive, o surgimento de novos realizadores, de novas realizadoras, faz com que talentos não sejam desperdiçados ou não sigam sendo violentados também, como em outras épocas, né, de ditadura, de autoritarismo ou de corrosão institucional. Né? Então, eu acho que talento tem a ver também com outros elementos. Não é algo divino, é algo bem desse mundo aqui. Tem a ver com disciplina, tem a ver com desejo, tem a ver com persistência, né? Tem a ver com visão de mundo. Né? Se você vai se alimentando disso, você vai ganhando força e resiliência para continuar, porque às vezes demora muito para fazer um filme. A gente estava falando aqui antes do programa de filmes inacabados. Né? Houve uma época que a gente tinha muitos filmes inacabados, porque era muito caro, tinha que ir para laboratório que só tinha no Sudeste e tal. E a tecnologia foi mudando, mas a gente, mais importante do que isso, a gente foi desenvolvendo nossas tecnologias de fazer. A gente foi desenvolvendo formas de fazer, que o baile perfumado foi uma, mas logo depois vieram outras formas, sei lá, Amigos de Risco. Foi um filme feito em digital, de Daniel Bandeira, né? Juntando ali jovens que estavam fazendo os primeiros filmes e fez um longa-metragem com um orçamento de um curta. Né? Não é para dizer que essa é a maneira que tudo tem que ser feito. Não, essa foi aquela experiência específica de uma expressão de desejo muito forte que continuou impulsionando a inovação. Né? Então, hoje, sim, a gente tem políticas públicas que estão no nível federal, estadual, municipal, mas é importante a gente sempre pensar que tem a glória com, o Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, né, arrebatando... O Último Azul de Gabriel Mascaro, Ainda Não É Amanhã, de Milena Times, né? Quantos filmes, Lixo Expectorante, de Renata Pinheiro, são tantos filmes e eles estão encantando pessoas no mundo todo, e isso também se dá por conta de política pública que foram implementadas pela mobilização social. Então, assim, eu acho que a arte, ela está sim nesse lugar do indivíduo, sim, porque é uma expressão de uma subjetividade, a gente quer ver esse olhar pessoal, né? Mas a gente precisa de um contexto que ampare isso, né? Inclusive para que se continue fazendo. Isso, perfeito. Sandra, a pergunta é a importância da formação desse profissional a partir da tua leitura, né? Até que ponto é importante formar bem esse profissional? Então, a formação é como o Pedro falou, a gente dá a formação, né? Seja um curso profissionalizante como o da Aurora Filmes ou um curso universitário de tantas faculdades que oferecem, mas o indivíduo ele tem que ter perseverança, ele tem que ter determinação, ele tem que ter toda uma resiliência para ele continuar na profissão e ele ter sucesso nisso. Pedro, a gente já está quase no finalzinho, aí eu te pergunto se a academia, até porque você já passou pela UFPE, atualmente você está na Católica, você buscou doutorado, mestrado, a academia, ela tem tido a melhor estratégia, tem montado a melhor estratégia para a formação desse profissional aqui em Pernambuco e Brasil afora?
Olha, eu acho que é um desafio sempre, né? Encontrar a forma de atualidade da formação com as demandas do seu tempo. Mas eu digo o seguinte, o cinema, o audiovisual é um ecossistema. Ou seja, para esse ecossistema estar funcionando bem, a gente precisa do cineclubismo, a gente precisa da produção, da distribuição, da pesquisa e da formação. Então, os cursos que foram criados aqui, eles têm suas limitações, mas eles fazem parte desse ecossistema que se retroalimenta e por isso gera uma nascente. Né? Quando a gente vai pensar na nascente de um rio, de água cristalina que jorra, a gente precisa de toda uma agroecologia em torno dela. Né? E eu acho que a formação é parte desse ecossistema. A gente tem sim formação em vários lugares, não só na academia, ela cumpre um papel fundamental, né, principalmente na universidade pública, mas também em oficinas itinerantes, né, em festivais que promovem formação. Tudo isso faz parte de que esse indivíduo ele possa captar essas frequências, juntar e fazer a sua própria maneira de ser com o audiovisual, de ser com as imagens. E eu acho que isso aqui é lindo, né? E é isso que a gente está sempre lutando para florescer mais e mais, né? Com mais imagens e ideias na tela. Olhe, Pedro, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião Pernambuco. Foi um prazer, Valdir. Muito obrigado a você, a TV Universitária e a todo mundo que assistiu. Sandra, muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.